Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais uma live da Phytobeauty Dermocosméticos. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Phytobeauty. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para a gente estar falando aí hoje mais um pouquinho aí sobre estética, né? E hoje especificamente nós vamos falar sobre sleep lines, né? Nós vamos falar sobre linhas, as linhas, famosas linhas do sono, né? E é muito interessante porque essas sleep lines, elas têm muito a ver, elas acabam confundindo, na verdade, com as linhas de expressão ou as rugas efetivamente, né? As rugas que já estão ali estáticas na nossa pele, na pele da nossa cliente. Então, a gente precisa detectar essa diferença para saber como tratá-las, né? Porque sempre que a gente trata de rugas especificamente ou de linhas de expressão que posteriormente podem aí evoluírem para uma ruga onde esses sulcos ficam mais acentuados, onde a gente necessita de fazer um trabalho mais intensivo aí para poder fazer um estímulo, né, do colágeno para que haja um preenchimento, né, de dentro para fora. E as sleep lines, deixa eu marcar ela aqui pra gente, fixar aqui. As sleep lines, elas são marcas numa pele jovem, por exemplo, quando a pessoa dorme, né? Dorme ali de um lado, ela fica marcadinha, né? Fica aquela que às vezes dá no nosso braço, não só no braço, mas principalmente no nosso rosto. Qual é a grande diferença? Para uma pessoa que é jovem, a sleep line ela vai sair, né? Que é essa ruga do sono, justamente por causa do amassamento da pele em força contra, né, o travesseiro. Ela daqui a pouco, quando a pessoa levantar, aquilo vai desinchar e aí as sleep lines vão sumir. O problema todo é que numa pessoa a partir de 30 anos, essas sleep lines, pelo fato da pessoa dormir sempre na mesma posição e pelo fato da pele dela já ter uma tendência a ter uma produção de colágeno e elastina um pouco mais tarde, um pouco mais demorada do que numa pele jovem, né? E também com um sistema linfático um pouco mais deficiente do que numa pele jovem, pode acontecer dessas sleep lines se transformarem em rugas. Principalmente fazer com que fique esse amassamento na pele, prejudicando a elasticidade da pele. Então, com o tempo, isso também vai acabar prejudicando mais ainda a pele da cliente. Então, é importantíssimo vocês observarem essa diferença para que às vezes você que vai tratar achando tudo que é ruga, linha de expressão e pode ser a sleep line. Se for a sleep line, é muito importante que a cliente seja orientada para que ela faça a parte dela em casa para evitar esse amassamento da pele, né, proporcionando aí as sleep lines. Então, quais são as recomendações que você profissional deve passar para cliente quando você detectar que é isso? Quando você começa a observar que é cliente, você começa a observar nasogeniano, tá? Nessa linha aqui do nasogeniano, começa a observar as rugas acima da sobrancelha, na lateral do frontal, tá? Principalmente nessa região que pega esse quadrante em cima da sobrancelha, ela começa a enrugar aqui e também aqui na linha dos olhos, tá? E também começa a apertar mais, deixa eu tirar o óculos aqui para facilitar para vocês verem, começa a apertar também e fazer um volume maior na pálpebra superior. Então, como que você vai perceber isso? Como que você vai detectar? A cliente chega para você, ela pode sempre um lado do rosto, que é o lado que ela vai dormir mais, é um lado que fica mais prejudicado. Então, por exemplo, se vocês observarem, esse olho meu parece que é mais caído que esse. Por quê? Porque eu durmo desse lado. Então, a tendência é amassar mais desse lado, ficar mais amassado desse lado.
a gente passa de aí 6 a 8 horas, às vezes na mesma posição, né? Então, assim, é muito difícil. Eu já tenho o hábito de quando eu vou deitar, eu estico a minha pele no travesseiro para poder diminuir, porque eu tenho essa consciência, eu já sei que eu durmo mais desse lado e que eu vou ficar mais amassada desse lado, né? Então, é importante. Então, antes de eu dormir, eu já tenho o hábito de fazer isso, de esticar a pele do ladinho assim e ficar, né, para poder marcar menos. E isso melhorou bastante, sabe? Por incrível que pareça, mas é porque eu durmo sempre na mesma posição. Então, dificilmente eu vou virar para o outro lado. Então, eu sei que eu vou ficar mais tempo desse lado, então eu já tenho o hábito de puxar para segurar a pele no travesseiro, para que eu não fique amassada demais e principalmente marcar todo esse lado. Mas você vai observar na sua cliente qual lado dela que é mais amassadinho, qual lado dela, e isso, gente, é tão importante, parece uma bobeira, mas não é, porque até nos seus tratamentos de hipercromias isso vai influenciar. Se a sua cliente ela tem manchas do lado que ela mais manchas, mais hipercromias de um lado do que de outro, pode perguntar se o lado que está mais manchado não é o lado que ela dorme. Um cliente com acne, por exemplo, pode perguntar, o lado onde o rosto dele, da pessoa, tem mais acne é o lado que a pessoa dorme mais, porque abafa, porque esquenta, porque estimula, tá? Outra coisa extremamente importante também é o tipo do lençol que a pessoa dorme. Se ela dorme em lençóis grossos, espessos, aqueles algodões de 150, 180 fios, eles são mais espessos. Então, qualquer coisa que a pessoa mexa, né, tanto aí para as sleep lines, quanto para tratamento de hipercromias, quanto para tratamento de acne, é muito importante que a pessoa durma numa fronha macia, tá? As fronhas de fios mais nobres, né, de tramas mais fechadas, eles são mais caros, mas vale a pena o investimento, por quê? Porque você não prejudica a sua pele. Então, por exemplo, a pessoa tem uma fronha, olha como é que é importante você saber disso para você perguntar para a tua cliente. Vamos supor que ela comprou uma fronha de microfibra, tá? A microfibra é maravilhosa, né? É um tecido suave, um tecido fino, muito gostoso. Porém, a microfibra só deve ser usada na época de frio. Por quê? Porque ela esquenta. Então, a pessoa tem lá uma fronha de microfibra e num calor, né, em temperaturas mais elevadas, dorme com aquela fronha que já promove um aquecimento. Imagina o que é esse aquecimento no seu tratamento de hipercromia e no seu tratamento de acne. Prejudica, tá? Então, por exemplo, numa fronha, aonde ela tem lá um fios de algodão de 150 a 180 fios, que não seja percal, porque é muito diferente o fio só de algodão e o fio de percal, porque o percal ele tem as tramas mais fechadas. Mas para ser um percal macio, para que não prejudique a pele, que não marque a pele, que não faça nenhum tipo de atrito, tem que ser um percal aí de 300 fios, de pelo menos 250 fios. Abaixo disso é um percal grosso. Então, olha como é que é importante. Por que é importante eu estar sabendo? Pô, Flávio, você está fazendo uma live falando de fronha. Mas é extremamente importante, por quê? Porque a pessoa vai passar tanto tempo deitada sobre aquele tecido e às vezes aquele tecido é prejudicial para a pele da minha cliente e pode interferir diretamente no meu tratamento. Então, se eu durmo em cima de uma fronha que é super... Aí, bora usar fronha de cetim, que coisa mais chique, né? Ou de fio egípcio, né? Então, assim, é muito bom, realmente, é muito mais confortável também, fica muito mais sedoso, a pele, ela vai marcar menos, porque aonde o fio é muito grosso, ele vai marcar mais a pele, em se tratando de sleep lines, tá? Então, é muito importante que vocês mantenham a pele bem, orientem a cliente de comprar um tecido para a fronha, pelo menos para ela dormir enquanto ela está fazendo o tratamento com vocês, que seja uma coisa suave, que seja uma coisa macia, né? E que não provoque nenhum tipo de aquecimento, tá? É isso mesmo,
O Rosane, faz muita diferença, né, no resultado, porque a gente tem que entender, tem que se colocar no lugar da cliente, o que, que ela faz todos os dias ali que pode interferir no procedimento. Então isso também, por isso que eu falo com vocês, o prontuário estético, onde você faz diversas perguntas, ele é muito pessoal e depende muito do tipo de tratamento que você está fazendo. Então, por isso que eu falei com vocês que os meus prontuários sempre ficavam rabiscados. Eu tinha um prontuário mais ou menos básico, mas dependendo do tratamento, eu acrescentava as coisas, sempre deixava um campo de espaço ali para eu conseguir acrescentar as coisas que fossem mais personalizadas. Então, não tem como, todo tratamento ele é personalizado, né? Individual e personalizado, porque cada cliente tem uma necessidade diferente. Então, é muito importante que a gente fale até, por exemplo, as toalhas que as pessoas vão se enxugar, né? É muito importante, tá? Também, se forem toalhas que tem pouco algodão, que elas sejam muito espessas e passar no rosto acaba causando uma micro ranhura na pele, acaba ressecando demais a pele. Então, também, tudo que a pessoa usa, a gente tem que estar ligado também para imaginar ali o que pode interferir no nosso procedimento, tá? Então, as sleep lines, elas têm 100% a ver como a pessoa dorme, certo? Se a pessoa dorme de barriga para cima, então é mais difícil disso acontecer, né? Mas a pessoa que dorme de bruços, ela dorme de lado, né? Um lado do rosto vai ficar amassadinho aí e realmente não vai ser muito fácil se tratar. O problema das sleep lines depois dos 30 anos é a quantidade de edema que ela acarreta. Ela segue já com uma quantidade de edema. A gente não acorda com a nossa pele inchada? Você não acorda com o olho inchado? Porque, nossa, você sabe quando uma pessoa acabou de acordar? Não é assim? A gente sabe, né? De manhã você acordou ali e tá com o olho inchado, não é só o olho que fica inchado, a pele toda. E quanto mais o rosto ficar amassado, quanto mais o tecido for grosso e quanto mais a pessoa dormir na mesma posição e ela não ter o cuidadinho lá de esticar a pele dela antes de dormir, gente, vai ficar amassado e o problema é que vai ficar cada vez mais, tá? Então, entenderam o amassado aí, né? O problema disso tudo é que lá na frente, daqui a pouco a cliente está perdendo o contorno facial. Justamente por quê? Porque o rosto dela começa a ficar torto, começa a tensionar mais de um lado do que de outro, ou um lado vai ficar mais arrumadinho, o outro não. Então, assim, isso tudo vai interferir na harmonia facial. Então, você vai olhar, você vai observar que um lado fica muito mais prejudicado que o outro. E aí, tudo isso você tem que observar para você perceber a diferença do que é a ruga efetivamente e do que são as sleep lines, tá? Então tudo isso vai ser importante você estar orientando a sua cliente. Agora imagina isso tudo com a cliente ainda dormindo de maquiagem. Dormir de maquiagem é a morte, né? É a morte para qualquer profissional de estética. Por quê? Porque as maquiagens, então imagina ali a pessoa transfere aquela maquiagem toda para a fronha linda, de cetim maravilhosa, né? Que acaba manchando a fronha, mas enfim, a própria maquiagem, dormir, não importa que tipo de maquiagem que é, porque a maquiagem, hoje em dia, eles fazem cada vez mais, as melhores maquiagens são aquelas que duram mais, que você passa de manhã que você não precisa retocar nada. E isso é um grande problema. Por quê? Porque elas são mais difíceis de sair, não sai com tanta suavidade, né? Com tanta facilidade. E quanto mais ela dormir com maquiagem, lembrando que à noite a nossa pele faz a renovação celular quando você se encontra num quarto escuro, completamente escuro, sem nenhum estímulo de luz, a pele vai estar fazendo a renovação celular. Como é que eu faço renovação celular com essa quantidade de sujidade que está na minha pele de restos de maquiagem? Eu falava para as minhas alunas, minha filha, chega em casa arrastando, mas tira a maquiagem. Dorme de roupa, mas não dorme de maquiagem, sabe? A maquiagem realmente ela é extremamente prejudicial para a pele. Então, orientem a cliente realmente de não dormirem, principalmente com rímel, que é praticamente uma graxa, né? É muito, muito prejudicial para a área dos olhos, acaba envelhecendo muito a área dos olhos. Então, fazer isso, né, de uma forma e falar com elas de uma forma bastante carinhosa, mas que elas compreendam a importância de estar removendo a maquiagem antes de dormir. Então, gente,
Quando eu faço, quais são as alterações que a minha pele sofre quando quando eu começo a perceber essa presença das slip lines? Principalmente, além do que eu já falei para vocês, que se eu já tenho as marcas, que eu posso ficar com essas marcas cada vez maiores, isso significa que a minha produção de colágeno está sofrendo algum tipo de interferência. Se ela sofre algum tipo de interferência, as minhas fibras de colágeno não estão sendo produzidas da maneira correta, é porque há algum tipo de estresse. Esse estresse é gerado pelo estresse oxidativo originado pelos radicais livres. Então, o meu corpo está sendo sempre atacado, por isso que eu falo, não dorme com nenhum tipo de luz no quarto, porque é ação de radical livre o tempo inteiro em cima da sua pele, nenhum tipo de luz. Tampar os LEDzinhos, tudo bonitinho, né? Tampa lá com fita isolante, o LED, para não deixar todos os LEDs, para você não ter nenhum estímulo de iluminação, de radiação durante o sono. E isso é importante você falar para a cliente, por quê? Porque a cliente, ela vai dormir, ela apaga a luz de tudo e fica lá meia hora, 1 hora, 2 horas com o celular, com aquela luz do celular no rosto, né? Então, ou seja, já tem uma intensa influência aí de radiação através da luz do celular. Então, é muito importante que ela evite esse tipo de coisa. E ficar deixando o celular de noite, gente, de noite o celular é para estar apagado, né? E não simplesmente chegou uma mensagem, acende aquela luz no quarto, chegou outro não sei o que, acende aquela luz no quarto, sabe? É horrível, por quê? Porque o teu cérebro acorda, né? Você pode não despertar, mas o cérebro ele fica ativo toda vez que isso acende, e isso gera um estresse, né? Isso vai gerar radicais livres, isso vai gerar envelhecimento, tá? Então, é super importante que ela esteja, que vocês as conscientizem disso, para que evitem esse tipo de coisa. Então, se eu já tenho um envelhecimento das minhas fibras de colágeno, se eu já tenho prejudicadas aí a extensibilidade das minhas fibras, o que vai acontecer? Provavelmente, vou ter aí um envelhecimento precoce dessa pele, que vai interferir diretamente aí na flacidez tissular e também na flacidez muscular. Além disso, a primeira coisa que prejudica mais ainda a forma da gente estar dormindo desse jeito, né, com essa compressão, é que eu tenho um tecido que vai ajudar na absorção de toda a lubrificação externa da minha pele. Então, o que eu tenho na lubrificação? Eu tenho água, eu tenho a secreção do suor e eu tenho a secreção sebácea, que vai ser retirada da minha pele, ou seja, eu estou desidratando a minha pele durante o sono. Então, é super importante. Por que é importante estar usando um bom hidratante à noite? Justamente para você dar aí uma carga de hidratação muito maior. Claro que a hidratação à noite é importante por causa da renovação celular, para você ter com que renovar um tipo de renovação de boa qualidade. Agora, se eu ainda tenho travesseiro, se eu ainda tenho tecido que vai remover a proteção natural da minha pele, principalmente se for um tecido áspero, que ainda vai fazer uma lixa ainda de quebra no meu rosto, eu vou estar prejudicando a hidratação da minha pele. Então, são três coisas basicamente aí que vocês vão ter que atacar bastante quando vocês tiverem as clientes aí para tratamento de slip line. Hidratação, tá? Bastante hidratação. Trabalhar bastante as fibras, né, para estimular a fibra de colágeno e elastina para você combater a flacidez e também inibir o estresse oxidativo com a ação de produtos que sejam antirradicalares, né? Então vou entrar aí, é lógico que eu tenho que ter a ação da vitamina C, que é extremamente importante, que é rica em vitaminas que vão ajudar a combater esse estresse, diminuir a ação desses radicais livres. Então, são 3 frentes de trabalho super importantes para vocês atuarem, tá? É parecido com o tratamento para envelhecimento, mas entendam que o raciocínio é diferente, tá? Diferente por quê? Porque a causa é diferente, tá bom? Então, incentivar a cliente a ter todos esses cuidados que eu já comentei com vocês. E agora eu vou falar para vocês aí de uma sugestão de protocolo para vocês tratarem as slip lines, tá? Então vamos lá. Esse protocolo está na nossa apostila de protocolos
faciais, é o protocolo número 22, tá? Que é vitamina C mais ácido hialurônico para trabalhar a redensificação das sleep lines. Eu quero redensificar, eu quero aumentar a espessura, eu quero dar mais volume, eu quero melhorar a aparência dela. Então eu vou redensificar, melhorar a densidade dessas linhas, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer, se a cliente tiver maquiada, você sabe que eu acho legal vocês passarem a água micelar até quando a cliente não está maquiada, porque ela pode ter acabado de tirar a maquiagem para chegar lá para você. E aí, às vezes, pode ter resíduo de maquiagem. E a maquiagem, gente, eu não estou dizendo só essa maquiagem, não, de maquiagem colorida, de base, de coisa, não. O protetor solar com cor, o BB Cream, é considerado um tipo de maquiagem também por causa da coloração. Tá? Claro que são coisas diferentes, porque né, tampa do mesmo jeito aí, o mais ou menos, né, faz a cobertura maior ou menor, dependendo da marca, mas também é uma coisa, é um produto que deve ser removido com água micelar. O protetor com cor também deve ser removido com água micelar, tá? A nossa água micelar, ela é 100% vegetal e ela contém alecrim e sálvia, que ajudam a acalmar a pele, equilibrar o pH da pele. Então, é bem gostosa de se aplicar sem agredir, pode passar na área dos olhos tranquilamente, que não vai arder os olhos, desde que você passe do lado de fora do olho, não do lado de dentro. Então, ela não arde, não dá aquela sensação de ardor, porque ela não tem álcool, tá bom? Então, não se preocupe, nenhum dos nossos produtos contém álcool. E aí você faz, demaquilou e tudo bonitinho, e aí você vem com o sabonete iluminador. O sabonete iluminador é da nossa linha White Clear, ele tem ácido mandélico e enzima papaina, tá? Essa enzima e esse ácido mandélico, então é que significa o quê? Se ele tem mandélico, ele pode ser utilizado em qualquer fototipo, tá? Em todos os fototipos. O que é legal, por que é importante você fazer o uso desse sabonete? Justamente porque para estimular a renovação celular, para melhorar, remover qualquer restos de células mortas, você vai ajudar bastante, né, a afinar também a capa córnea para que você faça com que você aumente a permeação dos princípios ativos que você vai utilizar depois. E aí você vai pegar lá sua bandalete de algodão com algodãozinho úmido, o rosto tem que estar úmido, molha o rosto só um pouquinho, só umedece e vem fazendo movimentos circulares aí para você lavar o rosto direitinho. Se for necessário, reaplica, tá? Quando é que eu sei que é necessário reaplicar o sabonete? Quando eu passo ele da primeira vez, ele não faz nenhum tipo de espuma. Mas para você observar esse tipo de espuma, fazer esse efeito, é importante que a pele esteja umedecida antes. Porque se você bota o sabonete na bandalete seca e você esfrega a pele somente com o sabonete, você vai gastar mais que o dobro da quantidade do sabonete e dificilmente ele vai espumar, tá? Então, para você economizar o seu sabonete, que não tem necessidade nenhuma de você gastar uma grande quantidade, molha o rosto primeiro, coloca um pouquinho do sabonete na bandalete umedecida em água e vai fazendo as suas manobras ali de movimentos circulares, que aí você vai limpar a pele direitinho. Não esquecendo de limpar a área dos olhos também, que é extremamente importante, tá? E depois disso, você vai aplicar o esfoliante, o creme esfoliante. A gente tem esse creme esfoliante, tá? Da linha Limp Skin. Esse creme esfoliante, ele tem semente de nozes e acerola. Opa, já tenho acerola, que já é um antioxidante, tá? Então, já tenho a presença de um antioxidante aqui no próprio esfoliante. Então, eu vou passar, aplicar, fazer a esfoliação, tudo bonitinho, para que eu tenha aí o resultado que eu preciso, tá? Antes de eu terminar isso aqui, deixa eu só começar pelo final do protocolo, porque vamos ver se dá tempo da máscara que eu vou passar por último secar. E eu quero, essa aqui, ó, é a última máscara, é a máscara que nós vamos finalizar o protocolo. Mas eu quero passar na minha mão agora para ver se dá tempo de secar, para mostrar para vocês como é que ela sai, tá? Depois eu explico direitinho sobre ela. Deixa eu só aplicar aqui. Ó,
Passei, por isso que eu prefiro passar com o dedo, por quê? Porque você faz uma camada uniforme, tá? Olha, uma camadinha bem uniforme, tá? Da máscara, eu não deixo pesar, tá? Não deixo nenhuma gotinha para trás, eu deixo ela assim. E aí eu vou vir com uma gaze dessa quadradinha que a gente usa para fazer as nossas bandaletes. Deixa eu ver se vai caber no pedaço que eu passei aqui. E aí eu colo, tá? Gente, a melhor forma de se trabalhar com máscara plástica, pelo amor de Deus, que esse negócio aqui fica fácil demais, né? Porque assim, regiões planas é fácil você, se eu aplicar nessa região, somente nessa região ou aqui no frontal, fica super fácil você só passar a máscara, secou, tirou. Mas vai fazer isso na área dos olhos, né, em regiões de curvas, no nariz, por exemplo, vai dar você começa a puxar e vai quebrar um pedacinho. Puxa, é por causa da anatomia mesmo do rosto, tá? Então é mais fácil secar desse jeito que eu vou mostrando para vocês que fica. Vamos ver se dá tempo de secar aqui para mostrar para vocês aqui até o final. E aí, eu faço a esfoliação, gente. A esfoliação é extremamente importante, porque vai te ajudar também a estimular mais essa pele e ajudar a retirar todo o restante de sujidade aí da pele. Vai ficar até mais fácil, porque você já usou o sabonete de ácido antes, então vai ficar bem mais fácil de fazer. Se você quiser, que eu gosto de ensinar os negócios diferentes, coloca na cubeta um pouquinho do sabonete e um pouquinho do esfoliante, bem pouquinho, tá? Você vai misturar os dois na cubeta, bota o esfoliante e bota o sabonete de ácido. Misturou os dois, aplica todo o rosto. Espalha primeiro, não é para esfoliar agora. Espalha. Aguarda 5 minutos, depois você vem fazendo a esfoliação. Maravilhoso, maravilhoso, vocês vão amar. E pode passar na pálpebra inferior e na pálpebra superior, que a cliente não vai morrer, tá? Então, não vai sensibilizar, desde que tudo que você vai fazer em área dos olhos, faz com o dedo anelar. Por quê? É o dedo que você menos tem força, aonde você menos coloca peso. Então, faz tudo com anelar. Se você faz com os outros, esse aqui é difícil você conseguir botar peso nele igual você coloca com os outros dedos. Então, faz tudo que você vai fazer na área dos olhos, experimentem fazer isso, trabalhar com anelar. Vai ficar muito mais fácil de vocês trabalharem, muito mais suave. Então, na hora de fazer essa esfoliação, vai ficar super de boinha, super suavezinho de fazer. E aí você vai esfoliando. Façam em vocês primeiro, né? Faz vocês primeiro que vocês vão gostar bastante dessa dica. E aí você pode misturar o sabonete então com o esfoliante e fazer isso, que você ganha tempo e ganha resultado, tá? Que vai te dar um resultado muito legal. E aí, nesse momento, acabou, tirou o esfoliante, tudo. Se por acaso você tem peeling de diamante, pode fazer o peeling de diamante nessa região, tá? Então, assim, pode, né, trabalhar o rosto aí com o peeling de diamante, depois da esfoliação. Ou se você tiver peeling de cristal, ou se você tiver um peeling ultrassônico, aí fica a teu critério, tá? Pode utilizar nesse momento. Por quê, gente? Olha só, eu tô abrindo a pele, certo? Vocês estão reparando isso? Ah, mas nossa, sabonete de ácido, ainda faço mais esfoliação e ainda faço um peeling de diamante, eu estou abrindo a pele. Eu preciso abrir, eu preciso diminuir a resistência para que quando esses princípios ativos entrem na pele, eles desçam as camadas mais profundas da pele, cheguem na junção derme epidérmica, na derme papilar, na derme reticular, tudo que ela precisa para poder levar esses nutrientes efetivamente aonde eles têm que chegar. Se eu não faço isso, gente, um conselho que eu dou para vocês, para todos os procedimentos faciais, tanto faciais quanto corporais, abram a pele primeiro, para depois você entrar com os princípios ativos que vocês precisam para chegar nas camadas mais profundas, porque senão não vai chegar, simplesmente. Se a pele não está bem cuidada, se ela não está hidratada, dificilmente ela vai chegar. E aí, eu venho para concluir esse processo todo de higienização, eu venho com a loção tônica. Vou beber um pouquinho de água. Eu venho com a loção tônica, tá? Essa loção tônica da nossa linha Limp Skin, ela se apresenta nas embalagens de 200 ml e 1 litro, tá? O que ela tem? Nano caviar, pensa num negócio chique,
tá? Nanocaviar é riquíssimo em oligoelementos, em sais minerais que vão ajudar a melhorar a composição química da nossa pele, fazendo uma reposição desses minerais. Extrato de chá verde, tá? Ginkgo biloba, pitanga, que tem vitamina C, e camomila, que acalma a pele. É uma loção que não tem álcool, ela vai ajudar a complementar essa parte aí da limpeza e vai ajudar a equilibrar o pH da pele. O pH da pele necessita estar equilibrado para aumentar a permeabilidade cutânea, seja do rosto, seja do corpo, de qualquer parte do nosso corpo. Aonde eu tenho pele, onde eu faço higienização, eu vou interferir no pH, ou vou descer o pH, ou vou subir o pH. Então é importante que eu devolva o equilíbrio desse pH para que a permeabilidade cutânea seja possível, tá? Que eu não encontre aí barreiras para fazer essa permeação. Porque toda barreira, toda impedância, tudo que gera impedimento para eu fazer a permeação de ativos, esses ativos vão ficar simplesmente nas camadas mais superficiais da minha pele. Ou seja, a vitamina C vai ficar na camada mais superficial, o ácido hialurônico, tudo que eu gostaria que descesse não vai descer mais. Tá? É lógico que o ácido hialurônico ele fica depositado nessas camadas, mas é importante, dependendo do seu peso molecular, mas é importante que eu faça isso descer também junto com os outros ativos, tá? E aí, gente, apliquei esse tônico. O tônico é um pedacinho de algodão sem esfregar, é batidinhas, tá? Para que você permeie bastante esse produto, para você penetre bastante esse produto, para que ele faça o efeito dele. Então não adianta passar tônico no algodão, dar uma esfregadinha aqui, tá pronto. Passar uma gota e aí que aquele negócio, antes de você chegar com o algodão aqui embaixo, o algodão já secou. Não vai servir para nada, tá? Então encharca um pouco o algodãozinho sem entornar e pega esse algodão, vai dando leve batidinhas, tá? No rosto, tem que ter paciência para passar. Vai passando, fica maravilhoso, tá? Então, vocês vão fazer desse jeito. Quando a pele estiver seca, que absorveu todo o tônico, que não tem mais o tônico ali, aí vocês vão vir com o próximo passo. Vocês vão vir com um blend, tá? Vão misturar o ácido hialurônico junto com a vitamina C. Certo? A gente tem um produto que tem ácido hialurônico e vitamina C em outra linha, que na nossa linha Intense Buster, que é o sérum preenchedor, que ele tem vários outros princípios ativos, mas não estão nessa concentração, por isso que eles estão separados. 20% de vitamina C e 20% de ácido hialurônico acrescido de DMAI, tá? De DMAI. Princípio ativo que trabalha no estímulo das fibras musculares, tá? Então, eu tenho vitamina C a 20%, mais vitamina E, e aqui eu tenho o ácido hialurônico a 20%, mais o DMAI, mais a aquaporine, tá? Que vai ajudar aí a aumentar a quantidade de água dentro, de hidratação dentro da minha pele. Então, eu vou misturar esses dois. Vou pegar, botar um pouquinho aqui para vocês verem. Tá? E nano encapsulados, tá, gente? Misturo aqui os dois, tá? Apliquei os dois aqui. Um sérumzinho bem líquido, de fácil absorção, rapidinho ele faz essa absorção. E aí vocês vão aplicar, tá? E nesse momento, se você não tem nenhum aparelho, você vai massagear, pode estimular a pele com uma massaginha uma massagem estimulante aí de aquecimento da pele para fazer a absorção, tá? Com bastante pinçamento para ajudar aí na absorção do produto. Se por acaso você tem algum recurso eletroterápico, por exemplo, se você tem corrente galvânica, você vai ionizar na polaridade positiva, tá? Da sua corrente. Do seu equipamento, vai ionizar na polaridade positiva. Se você tem LED ou laser,
você aplica o LED laser nesse momento e aplica os sérums depois, tá? Esse blend aqui logo após, tá? Se você tem alta frequência, você aplica do jeito que tá aqui, vem com o cebolão e vem aplicando com a alta frequência aqui em cima, e a alta frequência bem baixinha, tá? Para você estimular a permeação aí desses ativos também vai dar certo, tá? Se você tem máscara térmica, pode fazer com a máscara térmica, tá bom? Pode máscara térmica, máscara de LED, desculpa, com a máscara de LED. Mas se você tiver máscara térmica, também pode fazer, bota a máscara no bem baixinho, ali bem fraquinho, e pode fazer, ajudar, porque o aquecimento vai ajudar também aí nessa permeação, tá? Então vai usar dessa forma. O que eu tenho nesses produtos? Para que eles servem? O sérum de ácido hialurônico, tá? Ácido hialurônico a 20%, ele é um hidroprotetor filmógeno na pele. Nossa pele já produz ácido hialurônico, mas a gente sabe que por N motivos a gente deixa de produzir uma quantidade, né, suficiente para poder manter a hidratação, a integridade da hidratação da nossa pele, e ele vai ajudar aí como hidroprotetor aí da nossa pele. O Demai também, que tem um efeito tensor, também é um efeito firmante, e o Demai também é um antioxidante. O Demai é um princípio ativo que trabalha não só a flacidez tissular, mas a flacidez muscular também. E o aquaporino, que vai estimular a atividade das aquaporinas presentes na nossa pele para melhorar o transporte da água através das camadas aí da nossa pele, tá? Então esse é o sérum de ácido hialurônico, que é da nossa linha Extreme Line. E também nessa linha nós temos a vitamina C a 20%. Essa vitamina C nanoencapsulada a 20%, ela tem efeito clareador, firmador, antioxidante, né? A gente sabe que para todo o processo de produção, para produzir colágeno, não existe produção de colágeno sem vitamina C, né? Colágeno de boa qualidade, né? Para produzir você tem que suplementar aí com uma quantidade muito boa de vitamina C. E aí ela tá junto com a vitamina E, que também é um ativo anti-envelhecimento e também um antioxidante muito poderoso. Lembra lá que eu falei, por que eu escolhi esses produtos para montar esse protocolo para Sleep Lines? Lembra que eu falei para você dos 3 pilares para se tratar Sleep Lines? Trabalhar hidratação, trabalhar a ação anti-radicais livres, antioxidante e trabalhar flacidez. Tá? São os 3 pilares para se trabalhar as Sleep Lines. Então, depois que eu fiz a aplicação desses sérums, tudo bonitinho, eu vou, depois que a pele estiver sequinha, eu vou sobrepor com a máscara Nano Peel Off. Por que eu escolhi essa máscara Nano Peel Off? Essa máscara, como eu passei aqui para vocês, é uma máscara completamente transparente, né? Uma máscara, ela não tem cor, é uma máscara transparente, bem fácil de se aplicar. Recomendo aplicar com o dedo, com a ponta do dedo mesmo, para que você aplique com uma camada uniforme. Se você for aplicar com um pincel, nem dá, porque ela não vai esticar com o pincel, porque é máscara plástica, tá? Igual aquela colinha que seca. A máscara, se você aplicar essa máscara com espátula, você vai aplicar uma camada muito grossa, você vai acabar perdendo o produto sem necessidade. E se você aplicar com o dedo, é a melhor forma, porque você vai aplicar de uma forma ali muito mais uniforme, espalhar, igual eu mostrei aqui na mão para vocês, de uma maneira bem mais uniforme. O que eu tenho nessa máscara? Vamos aqui, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Essa máscara, ela contém Nano Peel Off, tá? Ela chama Nano Peel Off, né? Ela contém o Nano Uplift. O Nano Uplift são nanocápsulas de ácido hialurônico com uma planta chamada acácia do Senegal. Tá? Ela tem um efeito tensor imediato. Ela estimula o preenchimento de rugas, de linha de expressão e estimula também a síntese de colágeno e elastina. Tá? Ela tem nanocoenzima Q10, que é um antioxidante maravilhoso, também é altamente hidratante. Depantenol, que é a provitamina B5, que também tem efeito cicatrizante. O Acneless, que é um princípio ativo, que é um probiótico, tá? O Acneless é um probiótico, ele tem ação
seborreguladora, vai devolver a quantidade, estimular o folículo pilosebáceo a produzir sebo na quantidade, na medida que a pele precisa. Ele tem efeito anti-inflamatório, cicatrizante, regenerador cutâneo e normalizador dos poros dilatados. Olha que legal. Então é muito interessante. Deixa eu ver, Espaço de Saúde e Bem-Estar, o profissional tem desconto de quanto? Ih, que pergunta difícil. Mas aqui tem, eu não sei te falar o quanto que é o percentual de desconto, tá? Mas fixado aí, onde está escrito aí o assunto, tem o telefone do nosso comercial, tá bom? Que eles vão informar, vocês fazendo o cadastro de vocês como profissionais de estética, tem o desconto de vocês. Mas eu juro por Deus que eu não sei dizer quanto que é o desconto, tá? Mas só perguntar lá no comercial, mas com certeza tem desconto interessante. E tem os produtos também que estão em promoção, tá? Então, o Acneless, além dele fazer tudo isso, ele regula o tamanho do poro. É tão interessante que quando você passa e experimenta essa máscara na sua mão, a primeira vez que eu usei essa máscara, eu fiz esse teste na minha mão. Eu não conseguia, do jeito... Depois eu vou ver, se ela secar aqui, eu vou mostrar, eu consigo mostrar. Tá quase sequinha já. Eu não conseguia ver os meus ossos aqui, ó, tá? Não conseguia ver direito a minha pele, parecia que eu tava tão lisa que não dava para eu perceber os quadradinhos lá da minha pele, tá? Então é uma coisa bem bacana aí para vocês observarem. E esse efeito durou por uma semana, tá? Eu fiquei observando isso uma semana, então imagina, você está fazendo esse tratamento, mesmo que seja uma vez na semana, quando a cliente voltar, a pele dela ainda tá muito boa. Até porque essa máscara, pelo fato dela ter nanocápsulas, isso faz um diferencial muito grande, né? As nanocápsulas e os lipossomas, não sei se vocês já ouviram falar sobre a diferença, né, de ação das nanocápsulas dos lipossomas. Deixa eu só complementar aqui os ativos, que eu já falo dessa diferença para vocês. Finalizando os ativos dessa máscara, ela tem o Algísio C, que é um silício orgânico, tá, que tem efeito antiglicante. Olha que bacana. Então vai ajudar a proteger bastante também essa pele aí, também com ação antiglicante. Ela vai estimular, também tem efeito antioxidante, é bem bacana. Então, como eu falei, nessa máscara eu tenho 2 princípios ativos que tem nanotecnologia, que tem nanocápsulas. A nanocápsula, ela é feita de várias nanopartículas que estão cheias do princípio ativo, que estão carregadas por aquele princípio ativo, tá? Então, por exemplo, a Nanouplift, essas nanocápsulas, as nanopartículas, elas estão carregadinhas, estão cheinhas de ácido hialurônico com a casca do Senegal. Então vamos supor que a nanocoenzima Q10 fosse um lipossoma, mas ela é uma nanocápsula também, mas pode se apresentar em forma de lipossoma. E que são 2 coisas diferentes. A nanocápsula, por ela ter vários como se fossem nanovesículas pequenininhas, essas nanopartículas estão carregadas, assim que ela chega na junção da epidérmica, ela vai liberando uma a uma. Ou seja, ela não abre tudo de uma vez. Ela vai liberando aquelas nanopartículas, aquelas nanoestruturas de pouquinho em pouquinho. Então essas nanocápsulas, elas vão abrindo e entregando o princípio ativo aos poucos. Ela pode fazer isso no período entre 7 e 10 dias. Olha que show! Ou seja, você está tratando, quando você está fazendo um tratamento com princípios ativos que tem nanocápsulas, a pele da cliente sempre vai voltar melhor porque o princípio ativo continua agindo. Aí vamos supor que a coenzima Q10, que é um antioxidante maravilhoso, ou uma nanovitamina C, ou lipossomas de vitamina C, que seja do princípio ativo que for. Vamos dar o exemplo aqui da nano Q10, que é um antioxidante. Vamos supor que ela estivesse na forma de lipossomas, lipogordura. Quando essas partículas de gordura, essas nanopartículas de gordura, elas entram né, via transanexial, transepidermal, que elas vão descendo ali, quando chega na derme, o que ela faz? Ela abre de uma vez só, porque o organismo entende aquilo como gordura e aproveita, né, como semelhante. Então, ela abre essa vesícula de uma vez só, entrega essa coenzima Q10 toda de uma vez para a pele.
Ah, mas a outra é melhor? Não, depende do princípio ativo. Se eu tô falando de antioxidante, eu tenho que combater esses radicais livres rápido e não gradativamente, sabe? Então, isso é muito interessante. As duas formas são importantes para gente utilizar. Os lipossomas têm a sua ação, principalmente nos princípios ativos que são antioxidantes, que vão ter um efeito muito mais rápido. Só título aí de curiosidade para vocês saberem a diferença aí, um pouquinho da diferença das nanocápsulas e dos lipossomas, tá? E aí, gente, depois vocês vão, aplicou a máscara, colhem, né? Essa máscara pode ser usada também em protocolo de limpeza de pele? Pode sim, Simone, pode tranquilamente, tá? Pode ajudar bastante. E com a forma de colocar assim com a gaze, fica muito mais fácil, porque quando você tira a máscara, né, quando ela tá, você aplica só a máscara sem ficar soltando, e aí você vai, puxa, sai lá e quebrou um pedaço, aí você vai lá, tuca a cliente de novo, vai tirando. Isso é um incômodo para a cliente, fora que esse movimento pode sensibilizar a pele dela e começar a ficar com pontinhos vermelhos, né, incomoda. Então, ó, aqui, ó, dá para vocês perceberem ela seca aqui, já sem a parte, fora da parte da gaze. Ó, deixa eu ver se eu consigo enxergar. Ó, ela sai, tá vendo aqui, ó? Inteirinha, ó, tá? Estão percebendo aí, ó? Deixa eu botar pra cá, né? Ó, tá? Esse aqui é assim que ela fica, ó. Quando vocês vão tirar, ela sai inteira. Só que com a gaze é muito mais fácil. Eu tiro de uma vez só, tá? Não sei se tá dando, ó, aqui ela fica, tá? A máscara tá aqui, né? Não, fica sequinha. Quando é que eu sei que ela tá seca, tá? Quando eu coloco a mão por cima dela aqui, eu sinto o calor da pele. Então eu sei que a máscara já secou. Enquanto eu estiver sentindo ela fria, ela ainda tá molhada, tá? Então quando eu passo a mão aqui, eu coloco a mão e sinto o calor da pele, é porque ela já secou. Gente, é muito diferente, ó. Não sei se dá para vocês perceberem aí essa mão que eu fiz e aqui não. Aí que eu falei para vocês que aqui dá para observar todo o desenho da minha pele e aqui você já não vê mais. Estão percebendo a diferença? Ou assim, deixa eu ver. Eu não tô aparecendo, mas eu acho que dá para vocês perceberem a diferença. O pessoal do Facebook aqui também, tá? Deu aí para vocês verem? Não sei se no celular assim dá para vocês verem direitinho, mas a gente percebe muito isso no tato, né? Ela vai ficar assim ainda durante uma semana, se eu não reaplicar. Então, olha a importância, e olha que mão, tá? Na mão que eu lavo toda hora, né? Álcool gel e tudo mais. Ela mantém a integridade da pele, mantém esse refinamento dos poros. Então, até que perguntaram aí se pode fazer na limpeza de pele, imagina, para você finalizar uma limpeza de pele com ela, para ter esse resultado, fica mais claro, tá vendo? E eu não fiz nada, só passei um pouquinho, né? Só um pouquinho da máscara mesmo, tá? Ela é somente facial? Não, pode passar na área que você desejar aí, tá? Tem nenhuma restrição não. E o legal dela é que ela não depila, tá? Vocês viram que eu tirei ali super fácil, né? Ela não depila, a pele não gruda daquele... Sabe que você tem que ficar com todo cuidado do mundo para poder tirar ali. Ela não depila a pele, ela é bem suave mesmo, tá? E aí, terminou com a máscara, você vai e finaliza com o protetor solar. Nós temos na nossa linha Sun Protect o BB Cream, tem o Transluz, todos os nossos protetores solares, nossos BB Creams, eles têm ácido hialurônico, vitamina E e Aquabio, tá? Então, todos os protetores. Nós temos o translúcido, que é o branco, que você vai passar e ele vai ficar, ele é branquinho, ó, branquinho, mas quando você passa, aplica, faz a aplicação dele, ele vai ficar translúcido mesmo, tá? Ó. E tem os coloridos, tá? Tem o bege claro, o bege médio e o bege escuro. Aí fica a critério de vocês. Mas importante que esse protetor também tem ácido hialurônico, tá? E o Aquabio, que vai manter a hidratação da pele, e a vitamina E.
E ó, ele já tá sequinho. Não, ele é toque seco, tá? Não deixa a pele nem brilhando, nem melando. Bem, eu já fiz caminhada com ele, gente, você não tem ideia, 1h30 de caminhada e não derramei uma gota de suor no rosto, tá? Porque ele segura bastante, não te dá aquela sensação ruim de que tá derretendo, sabe? É muito bom. E aí, gente, é isso. Tá? Depois, para vocês indicarem para o cliente estar usando em casa, tem o nosso Nano Pro Age, né, que é um produto da nossa linha Home Care, que vai ajudar bastante aí nessa recuperação, porque ele vai ajudar o blend retira depois ou não precisa, Simone, tá aqui, ó, tá? Seca, não precisa tirar, tá? Só esperar secar antes de você aplicar a máscara, é importante aguardar secar completamente para a máscara não ficar misturando ali com o produto e você não perder também aí, tá? Então é bem interessante vocês estarem utilizando aí dessa forma que vai ajudar bastante vocês aí, principalmente nesses tratamentos. Mesmo o protocolo vai ficar salvo, fica, Raquel. Todas as nossas lives ficam salvas no IGTV, né, do Instagram, no YouTube, nosso canal no YouTube e também no nosso Facebook, tá? Fica tudo salvo, todas as nossas lives ficam salvas. Deve ter mais de umas 30 lives lá para vocês sobre protocolos, dá bastante coisa interessante, tá? Esse mês de junho, como vocês devem ter recebido aí a programação, esse mês de julho, nós vamos fazer as nossas lives segunda e quarta, tá? Nós vamos precisar reduzir aí, porque a gente retornamos algumas atividades aqui na indústria porque eu vou precisar aí de mais tempo para desenvolver outros projetos, mas as nossas lives vão continuar aí toda segunda e quarta. Enquanto isso, se é a primeira vez que você está aqui, vai assistindo as outras lá que vão ajudar bastante aí nos tratamentos. E olha só que legal, acabei de receber aqui que essa máscara Nano Peel Off está com desconto para profissionais, tá? Acabei de receber. Então, a Nano Peel Off está com promoção, você já tem o seu desconto de profissional e ela ainda está em promoção, que beleza, né? Então, aproveitem, né? Aproveitem para experimentar essa máscara, vocês vão gostar muito, vai ser um adianto na vida de vocês aí. Então, por exemplo, imagina as peles de cliente que você tem aí, pele oleosa, que tem os poros os ossos extremamente dilatados, né? Então, dá para vocês tratarem essas peles também. Clientes com acne também pode estar fazendo esse tratamento, desde que a acne não esteja ativa, não tenha muita acne ativa. Então, se você não tem pústula, se você tem só pápula, dá para trabalhar com ela, tá? E pensa numa outra coisa também, se vocês perceberam esse clareamento, imagina um tratamento aí de clareamento também, para finalizar os tratamentos de clareamento, ou intercalar com esse protocolo, acho que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Então, gratidão pela presença de vocês, gratidão aí pela companhia, por toda essa força que vocês dão pra gente. Espero que essa troca esteja sendo muito boa para todas nós, né? Porque tá sendo muito boa pra gente também, né? Que apesar da gente não estar aí podendo fazer os nossos eventos, né? Mas em breve aí a gente vai poder estar colocando em prática todos os nossos projetos com todo mundo aí em segurança, todo mundo saudável, se Deus quiser. Tá bom? Beijão para vocês, até segunda-feira.